Notícias. Saúde para você. Agora são 5h36 em Manaus. Estamos de volta com o Jornal Rio Mar Notícias, aqui pela sua Rio Mar FM, Castanha FM, Rural de Tefé FM e Ariramba de Barreirinha FM. E agora também ao vivo, através da nossa live pelo nosso Facebook, Rádio Rio Mar. Acompanhe a nossa entrevista a partir de agora. A gente vai conversar com o cirurgião torácico da Sensu-Med Oncologia, José Neto, falando sobre o hábito de fumar e essa relação direta que tem com o câncer de pulmão. Porque o hábito de fumar é o fator de risco mais conhecido, sendo responsável pelo aumento de 40 vezes a chance de desenvolver câncer de pulmão quando comparados aos não fumantes. Na fumaça do cigarro existem mais de 5.000 substâncias químicas, das quais cerca de 50 são cancerígenas. Quero dar meu boa tarde aqui ao doutor José Neto. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Obrigado pelo convite. Qual é o perfil atual do câncer aqui no estado do Amazonas e como é que estão os números desses novos casos na região? Bem, a gente tem uma quantidade mais ou menos por ano, cerca de 200 casos novos diagnosticados de câncer aqui na região. Tanto o Amazonas como a região periférica que a gente atende também, Rondônia, tem pacientes de Roraima também com a gente. Então, mais ou menos 200 a 250 casos. 60% de homens, 40% de mulheres. Doutor José Neto, fala pra gente também como é que o cigarro age no organismo, né? De que forma que ele causa essa dependência e o que causa também essa dependência? Como já foi falado, existem várias substâncias químicas que tem dentro do cigarro, tanto da nicotina, né? Como tem outras substâncias no próprio tabaco que fazem com que solte essas química, né? Existe a dependência em função das substâncias químicas e a própria dependência psicológica do cigarro, né? Então, por exemplo, é muito difícil você deixar de fumar porque você fica alienado ao fumo, né? Quem fuma e tenta deixar sabe disso. Às vezes a pessoa troca por alguma outra coisa, né? Então essas substâncias são extremamente prejudiciais à saúde, né? Eu não vejo hoje se tem alguma coisa que o cigarro é bom, né? Na verdade não existe para nada, não tem nada que me convença que a pessoa tem necessidade de fumar, né? Então a dependência é muito problemática por causa disso. A gente não tem um ganho nada com o cigarro, né? Então causa mais de 20 tipos de doenças diferentes. A grande maioria dos cânceres de trato respiratório são causados pelo fumo, boca, traqueia, pulmão, né? Ainda tem estômago, esôfago, câncer de bexiga, a principal causa é o fumo, né? Câncer de estômago também é causado pelo fumo, né? Tem substâncias que causam. Então, é um problema de saúde pública sério. Olha, doutor, quais os fatores ligados ao consumo de cigarro, já que o senhor falou aí dos tipos de câncer, né? Praticamente são esses, né? Inclusive a garganta também, que Sim. é um dos principais, né, doutor? Agora, quais os fatores ligados ao consumo de cigarro que podem, de forma combinada, colaborar para o aparecimento do câncer de pulmão? Se a gente pegasse assim, o câncer, o tabaco, todo tabaco dá câncer de pulmão, seria difícil, porque aí todas as pessoas que fumam teriam câncer de pulmão, e a gente não vê isso aí. Mais ou menos 20% dos fumantes têm câncer de pulmão, né? Então não é só o cigarro que causa. Tem as substâncias que causam, como nicotina, como éter, são várias substâncias, até na própria produção do cigarro, que quando você queima o cigarro, ela vai para o teu organismo, né? Mas também precisa de alguns fatores da pessoa, né? Então não adianta, não é dizer que todo fumante vai ter câncer de pulmão, mas a grande maioria dos cânceres de pulmão são causados por fumo. Então você tem, além do problema do cigarro, você tem um problema ligado com a sua genética, né? Então é importante, pacientes que têm parentes que tiveram câncer de pulmão, eles têm que ficar mais atentos com o fumo, porque é um cruzamento disso aí que causa o câncer de pulmão. Ora, doutor, tem gente que diz assim, existem os cigarros light, existem os cigarros eletrônicos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois. O que é cigarro light? Primeiro, cigarros light que tem baixo teor de nicotina, né? Mas eles têm as substâncias são praticamente as mesmas, né? Na verdade, os cigarros light trouxeram um problema maior para a gente, porque a pessoa fuma mais, a pessoa
joga mais fumaça para dentro do organismo e mudou o tipo de câncer de pulmão. A gente tinha um câncer de pulmão, que a gente chama de carcinoma escamocelular, que é agressivo, né? Que tinha somente aqueles cigarros sem filtro, que se usa muito no interior ainda, né? Hoje a gente trocou esse tipo de cigarro por um cigarro com filtro, com baixo teor de nicotina, só que transformou em outro tipo de câncer de pulmão, que é o adenocarcinoma, que ele é mais grave, mais difícil de diagnóstico e causa metástase mais precoce, e piora o prognóstico do paciente. Doutor, só não cortando, a questão do vício do cigarro, você falou cigarro com filtro, e também aquele que não tem o filtro, que era muito usual, né? E, inclusive, as pessoas preferiam aquele chamado porronca aqui na região, que é o tabaco mesmo. Ainda se utiliza bastante. Porque ele é mais forte, dá aquela sensação, né, mais gostosa para o fumante. E é mais perigoso esse? Infelizmente, não. Infelizmente, o perigo é o mesmo de qualquer tipo de cigarro. Se fosse mais perigoso, se proibia o cigarro, utilizava só filtro e melhorava isso aí. Não. É tão perigoso quanto o cigarro light, né? O cigarro eletrônico ainda não tem estudos para dizer que ele piora o câncer de pulmão, não, só que já tem alguns trabalhos que mostram que ele faz alteração pulmonar. Mesmo o cigarro eletrônico, você joga fumaça só para dentro do organismo. Já tem trabalhos que mostram que ele pode causar alteração pulmonar, e a alteração pulmonar pode levar ao câncer de pulmão. Então é basicamente como aquele refrigerante que a gente pensa que Exatamente. é light, mas exatamente isso aí. Na prática não funciona. Não. Na prática, tudo que você está jogando para dentro do pulmão é prejudicial. O cigarro mais prejudicial, você está trocando um tipo de problema por outro que a gente não sabe o que vai causar no futuro, né? O câncer de pulmão tem hoje, o que aconteceu hoje, né? Por exemplo, diminui muito o número de tabagistas, né? Hoje no Brasil a gente tem mais ex-fumante que fumante. Tem 23% mais ou menos de ex-fumantes e 10% de fumantes no Brasil todo, né? Mas a gente só vai ver o efeito disso aí daqui a 40 anos, que é o tempo mais ou menos que desenvolve o câncer de pulmão, né? Então não dá para dizer agora se vai ter melhora com o cigarro eletrônico ou não. Daqui uns 20 anos a gente responde. Nós estamos conversando com o cirurgião torácico da Centro Médio de Oncologia, José Neto. Você que está na nossa live também pode deixar sua dúvida, compartilhar também a live para levar a informação o mais longe possível. Você falou agora há pouco, doutor, sobre um ou outro a pessoa coloca para dentro do pulmão as mesmas substâncias. Mas alguns fumantes dizem que não tragam a fumaça, ou seja, eles não aspiram a fumaça para os pulmões, apenas segurando a fumaça na boca. Estas pessoas também estão expostas às mesmas substâncias cancerígenas? Estão expostas, porque não é só o pulmão que tem câncer, né? Mesmo ele levando só na boca, ele tem chance de ter câncer de boca, câncer de laringe, né? E mesmo assim, ele achando que não está inalando, alguma coisa está indo para o pulmão dele. A gente sabe que, por exemplo, hoje, antigamente não sabia isso, tanto que o cigarro era liberado para qualquer órgão, você fumar em qualquer local, né? Hoje a gente sabe que o fumante passivo tem tanto risco, não é um risco tão grande como o fumante ativo, mas ele tem um risco dessas doenças pulmonares também, pulmonares, as outras doenças ligadas ao câncer de pulmão. Então, se a pessoa que não está nem fumando tem risco, o fumante que não traga, ele tem o mesmo risco, né? Então não tem, isso aí é totalmente fora de... Totalmente mito. Totalmente mito. Inclusive, antigamente, as pessoas fumavam dentro dos ônibus, já era um terror você viajar. Avião. E avião também, que tinha uma parte lá, mas acabava que todo mundo aspirava fumaça também, né, doutor? Essa lei do fumo, que não pode fumar em estabelecimentos públicos, ela foi feita principalmente para o pessoal que trabalhava em restaurantes, por exemplo. O garçom que trabalhava em bar, ele tinha um alto índice de fumo nele, né? Então, na verdade, a lei antifumo não é para proteger você que fuma, que você fuma porque você quer, mas você está prejudicando os outros. Por isso que essa lei foi feita para isso exatamente. Para proteger o passivo, né? Agora, quais são os riscos do tabagismo para o passivo? Praticamente já explicou, né, doutor? Você inala a fumaça dos outros. Isso é uma coisa extremamente importante para deixar claro, porque quando você fuma, você, não, estou fumando, o problema é meu, não. Hoje a gente tem um grande problema de crianças, né? Aliás, são dois problemas de crianças. O tabagismo hoje é considerado uma doença pediátrica, né? Por quê? Porque 80% dos pacientes que começam a fumar começam antes dos 18 anos e 20% antes dos 15 anos. A gente vê no interior isso muito, né? Mas ainda tem essa parte do fumante passivo. Geralmente o fumante passivo é criança.
porque é quem fica com o pai, quem fica com a mãe que está fumando. Ou é esposa, ou é criança. Não tem autoridade para dizer, não fume, papai. Não tem poder de, não vou sair, não vou ficar aqui perto. Não tem. Então esse é o grande problema do fumante passivo. Gostaria que o senhor, para finalizar a nossa entrevista, falasse sobre o diagnóstico e o tratamento da doença. Tá. Vou fazer um resumo, que é um tipo de doença muito amplo, né? Eu vou tentar fazer um resumo, né? Então, o grande problema do câncer de pulmão para a gente é que o diagnóstico é tardio, né? O pulmão tem um problema que ele não tem nervo. Então, você começar a crescer alguma coisa no pulmão, você não sente nada. E você tem sintomas muito parecidos com qualquer doença respiratória. Você tem tosse, você tem falta de ar, né? Então, aonde que a gente tem que procurar o paciente que tem possibilidade de câncer de pulmão? São os pacientes que têm o hábito de fumar. São pacientes mais idosos. Então, a gente tem que sempre procurar, e o diagnóstico deve ser feito nos pacientes que têm idade avançada, maior de 50 anos, e que têm um tabagismo frequente, né? Com isso aí, esses pacientes, né, eles podem pensar tosse persistente por mais de 2 meses, que não tem melhora com tratamento, e que tem esse perfil e história familiar, devem procurar atendimento para diagnóstico, né? E o tratamento? A gente tem, basicamente, 2 tipos de tratamento. Um tratamento curativo, que é a cirurgia. O único jeito de a gente tratar o câncer de pulmão é com cirurgia, né? Infelizmente, a gente não consegue operar todos os pacientes. A gente consegue operar entre 10% e 20% dos pacientes com câncer de pulmão, né? Por quê? Porque a maioria chega com um diagnóstico já mais tardio, né? Então, a gente tem a cirurgia, né, que é o cirurgião torácico que faz, e tem os tratamentos clínicos, que é mais para controle de doença, né? Você consegue prolongar a vida do paciente por anos e anos, mas ele continua com a doença, que é a quimioterapia e a radioterapia, né? E hoje a gente tem um tipo especial de quimioterapia que ataca exatamente a célula-alvo do câncer de pulmão. Melhora a sobrevida, mas ainda não dá cura para o paciente. É importante deixar o recado, parar de fumar, não só para prejudicar a sua saúde, mas também para quem está ali ao seu redor. Cirurgião torácico da Senso-Med Oncologia, José Neto, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Hilmar Notícias. Um ótimo fim de tarde para o senhor. Eu que agradeço, obrigado a todos. Jornalismo com credibilidade. 5h48 em Manaus, e a Pastoral da Criança realiza assembleia letiva no Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus. A Rafaela Moura traz os detalhes. No último sábado, a Pastoral da Criança esteve no Centro de Formação da Arquidiocese de Manaus, o Cefam, para avaliar o trabalho desenvolvido de outubro de 2018 a junho de 2019 e escolher a nova equipe que